Vamos lá, então. Começando com a nossa primeira questão de hoje, questão 37 da página 8, e a questão fala o seguinte: qual das alternativas abaixo não é verdadeira a respeito do numeral? E o numeral, na verdade, é essa divisão aqui, ó. Tem uma fração aqui, né? Esse produto de cima dividido pelo esse produto de baixo. E aí ele fala o seguinte: o resultado disso aqui, ele dá 5 opções, mas ele quer que não é verdadeira, ou seja, que é falsa, que está errada. Ele fala na letra A, isso aí vai ser um número par, vai ser múltiplo inteiro de 3, múltiplo inteiro de 7, múltiplo inteiro de 13, múltiplo inteiro de 19. Então, isso tem a ver com o conhecimento de múltiplo, né? Quando é que eu sei que um número é múltiplo de outro? Quando eu posso dividir por ele e não sobra resto, o resto é zero. Por exemplo, 15 é múltiplo de 3. Por que 15 é múltiplo de 3? Porque dividindo 15 por 3 vai dar exatamente 5, o quociente vai ser 5 e o resto vai ser zero. E aí eu já posso dizer que 15 também é múltiplo de 5. Ele é múltiplo, inclusive, do produto 3 vezes 5. Porque 15 também é múltiplo do próprio 15. Então, olha que legal. Você precisa entender que o múltiplo de um número, ele é múltiplo também do produto daqueles números. Então, se é múltiplo de A, é múltiplo de B, vai ser múltiplo do produto A vezes B. Ok? Bom, essa questão aqui, 37, ela é parecida com aquela questão que a gente resolveu, não lembro o número dela, mas que o resultado dá 33. Era um produto dividido por outro. Eu fiz aqui também essa questão, vocês lembram? Eu falei, olha, a gente não vai multiplicar para depois dividir, a gente vai fazer o quê? Vai simplificar. E aí eu sempre falo isso para você não esquecer. Simplificação só na multiplicação. Se eu tenho, por exemplo, 15 mais 8 dividido por 5 mais 4, será que eu posso simplificar 15 por 5 e 8 por 4? Por que eu não posso? Porque não é multiplicação, é uma adição, então isso não existe. Só posso simplificar, que é fazer a divisão na multiplicação. Então, por exemplo, aqui, olha só o que a gente pode fazer. Quanto é 4 vezes 3? Então, eu posso pegar com esse 12 aqui, ó, e cortar esse 12 com esse 12 de baixo, que é 4 vezes 3. Por exemplo. Entenderam? Dá para fazer mais? Dá para fazer vários. Por exemplo, aqui, ó, quanto é 15 dividido por 5? 3. Sobra o 3 lá em cima. Quanto é 8 vezes 2? Então, eu corto o 16 lá de cima, e o 8 e o 2 aqui de baixo. O que mais dá para cortar? Quanto é 14 dividido por 7? 2. Sobra 2 lá em cima. O que é que dá para cortar mais? Quanto é 18 dividido por 6? 3. Percebeu que cortou todo mundo embaixo? Ficou 1, que é elemento neutro? Ou seja, o que foi que sobrou na verdade? 19, 17 e o 13. Mas ainda sobrou isso aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 3? 9 vezes 2. Então, eu tenho aqui, ó, 19 vezes 18 vezes 17 vezes 13. Dividido por 1, vai ficar isso aqui, correto? Então, ele quer dizer o seguinte, ó, esse número aqui, ele é par, ele é múltiplo de 7, ele é múltiplo de 5, ele vai falar várias coisas. Eu quero que você perceba que esse número é o resultado desse produto. E quando eu pegar esse número e dividir, por exemplo, por 13, eu não vou cortar o 13, então ele vai ser múltiplo de quem? De 13. Ele vai ser múltiplo de 17. Ele vai ser múltiplo de 19. Ele vai ser múltiplo de 18. Mas não só de 18, ele vai ser múltiplo de 3. Ele vai ser múltiplo de 2. Ele vai ser múltiplo de 6, ele vai ser múltiplo de 9, ou seja, de todos os produtos possíveis. Que era isso que eu estava falando, de começar a resolver a questão. Se o número é divisível por A e ele também é divisível por B, ele é divisível por A vezes B. E a recíproca também é verdade, o contrário também é verdade. Se ele é divisível por A vezes B, ele é divisível isoladamente só por A e isoladamente só por B. Então, quando eu digo que ele é múltiplo de 18, ou seja, ele é divisível por 18, eu posso dizer que ele é divisível por 3, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3 vezes 3, que dá 9, ele é divisível por 3 vezes 2, que dá 6. E, por favor, lembre-se que múltiplo, eu estou trocando toda hora as palavras para vocês entenderem que múltiplo é sinônimo de divisível. Dizer que é divisível ou dizer que é múltiplo é a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver qual que é falsa. Eu posso dizer que esse número é par?
Claro que sim. Porque ele está sendo multiplicado. Ele é ou não é o produto por 2? Não. O número é o resultado da multiplicação de todos esses números. Imagine que eu pego todos esses números e aqui no final não estou multiplicando por 2. Toda vez que eu multiplico por 2, eu obtenho um número par. Então, dizer que ele é par, porque dentro da sua fatoração, ele tem como composição o produto por 2. Então, ele é múltiplo de 2, é isso que eu estou falando. Se ele é múltiplo de 2, ele é par. Ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 13, de 17, de 19. Então, letra A, ele é múltiplo de par? Ele é par. Por que ele é par? Porque ele é múltiplo de 2. Ele é múltiplo de 3? Sim, ele é múltiplo de 3, está aqui. Ó. Ele é múltiplo de 7? Opa, 7 não. Por quê? Eu consigo fazer a decomposição aqui de forma que apareça o 7 aí na fatoração? Não. Então, essa é a falsa. Esse é o gabarito da nossa questão, porque ele quer aqui não é verdade. Então, é a letra C. Letra D é múltiplo de 13? Olha o 13 aqui na composição da fatoração. Ele é múltiplo de 19? Também é múltiplo de 19. Portanto, realmente, o gabarito é letra C. Questão 37, letra C. Nós temos aqui uma expressão numérica envolvendo aqui jogo de sinal, envolvendo fração, envolvendo potência, que a gente já viu. E queremos achar o resultado numérico. É uma coisa simples, só que trabalhosa. E aí muita gente, por ter preguiça mental, principalmente, geralmente acha o resultado errado, porque não faz uma multiplicação correta, porque não faz uma divisão correta, ou porque não faz um jogo de sinal corretamente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui aplicando as propriedades. Primeira propriedade que eu tenho aqui é uma potência. Base negativa. Eu tenho duas possibilidades. Ou o expoente é par, fica positivo, ou o expoente é ímpar, e aí vai ficar... Então, aqui já vai começar com menos. Quanto é 1 elevado a 3? 1, porque 1 elevado a qualquer expoente dá 1. E quanto é 3 elevado a 3? É 3 vezes 3 vezes 3. 27. Então, teremos aqui menos 1 sobre 27 para começar. Vamos lá. Vou fazer devagar. Menos 3 vezes. Agora eu tenho novamente uma base negativa do mesmo jeito, porém o expoente é par. O resultado, portanto, vai ficar positivo. Então, aqui eu não vou nem escrever número nenhum. Por quê? Porque quando não tem nenhum símbolo na frente, ele é positivo. Aí eu vou ter 1 ao quadrado, que dá 1, e 3 ao quadrado aqui vai dar quanto? Lembre-se que você está multiplicando aqui, ó, menos 3 vezes 1 sobre 9 positivo. Isso aqui agora é uma multiplicação, esse pontinho aqui. Mas aqui eu tenho outra multiplicação, vezes 5 dividido por 3. Beleza? Mais quem? Eu tenho aqui, ó, 3 vezes menos 1/3, que está ainda sendo multiplicado por quem? 5/3 ao quadrado. Então, vou repetir por enquanto. Esse 3 vezes menos 1/3 e vou direto resolver a potência. Vezes. Quanto é 5 ao quadrado? E quanto é 3 ao quadrado? 9. Menos. Agora eu tenho uma base positiva, né? Esse menos não tem nada a ver com a potência. Está aqui repetindo já. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 125. E 3 ao cubo, já fizemos várias vezes, dá 27. Beleza? Resolvida a parte aí das potências, do jogo de sinal. A gente agora vai efetuar as multiplicações também ainda com o jogo de sinal. Olha só, isso aqui é multiplicação. O que é que eu posso fazer? Já que é multiplicação, cortar o 3 de cima com o 3 de baixo, por exemplo. Isso eu já vou aproveitar o bonde aqui, ó, 3 de cima com 3 de baixo novamente. Porque é uma multiplicação, igual a gente fez aqui, ó. Aqui eu usei o X para representar a multiplicação. Aqui é um ponto. É a mesma coisa. Forma diferente de escrever a mesma coisa. Beleza? Fazendo esses cortes aí, o que é que vai sobrar? Vamos repetir, menos 1 sobre 27. Agora vamos lá, jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais. Menos com mais. Menos. Sobrou quem? 5 em cima, embaixo. Sobrou quem? 9. Vamos lá. De novo, mais com menos. Menos. Quem é que eu tenho? 25 em cima, foi o que sobrou. E embaixo, 9. Menos 125 sobre 9. Gente, o que é que a gente tem aqui? Subtração de frações. Na verdade, aqui eu tenho todo o número, tudo negativo. Então, o resultado só vai dar o quê? Negativo, né? Mas, para resolver essas frações aqui, no caso, essas subtrações, o que é que eu tenho que fazer? Opa, tem 27. Ninguém me avisou. Beleza? O que é que a gente tem que fazer aqui? Tirar o
famoso MMC. Estou falando de MMC e MDC aqui desde o início das aulas. Vocês precisam dominar isso aqui. Cai na prova da FK, cai no vestibular. Quanto é o MMC, ou seja, o menor múltiplo em comum a 27 e a 9? É o próprio 27, porque 27 é múltiplo dele mesmo e é múltiplo de 9. 27 dividido por 9 dá 3. Então, o MC é o próprio 27. Como é que a gente resolve isso aqui? Voltando lá para o 5º ano do ensino fundamental. Vou colocar agora no lugar de todos os denominadores, quanto eu vou colocar? Vou colocar o 27 agora. Vai ficar, então, tudo igual. 27, 27, 27, 27. São 4 denominadores iguais a 27. A gente agora vai usar o princípio da proporcionalidade. Veja só, aqui é 27, mudou alguma coisa? Então, em cima também não muda nada. Agora, ou seja, menos 1, né? Era 9. Foi para quanto? Aumentou ou diminuiu? Quantas vezes? É por isso que em cima também vai aumentar 3 vezes. Eu estou fazendo como se fosse o quê? Equivalência de frações. Se passou de 9 para 27, eu multipliquei por 3. Em cima também tem que multiplicar por... É por isso que a gente divide e multiplica para poder chegar nesse resultado. 27 por 9 dá 3. 3 vezes 5, 15. 27 por 9, 3. 3 vezes 25. E o 27 igual, então em cima também é igual. E agora, qual é o próximo passo? Denominadores todos, a gente vai repetir, porque, regra geral na matemática, tudo que é igual a gente repete. Perceba que eu já botei o menos, ó, porque é tudo negativo, só vou somar. 125 com 75. 200, 200, isso. 200, né? E 15 mais 1 dá 16, ou seja, 216. Resultado final, menos 16 dividido por 27. Se você tiver o trabalho, a curiosidade, a disposição de efetuar essa divisão, você vai achar 8. Portanto, o resultado é menos 1. Questão 38, resultado final da expressão, menos 8. Próxima questão fala assim, ó, calculando a expressão, essa expressão que está aqui, ó, 5 ao quadrado, menos 32 sobre 243 elevado a 1/5. Tudo isso dividido por 2/3. Encontra-se o resultado M, ou seja, isso aqui vai ser igual a M. Qual é a pergunta, qual é o querer dele na questão? O número de divisores de M. A quantidade de divisores de M. Olha só, ele entrou com a expressão numérica e no final ele está falando de múltiplos e divisores. Ele quer a quantidade de divisores. Então, vamos lá. Primeiro, vamos resolver a expressão e descobrir quem é M. Ok? 5 ao quadrado vai dar quanto? 25. Menos. Temos aqui uma propriedade de potenciação que a gente viu na aula passada, expoente fracionário. Inverte, não. Inverte é quando o expoente é negativo. Isso aqui transforma em radical. É aquele famoso, quem está dentro vai para fora, quem está fora vai para dentro. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Está aqui de baixo, protegidinho 5. Está na sombra da fração. Vai aqui para fora. Uma banho de sol ou de chuva, né? E o 1 que está lá fora vai para dentro. Então, vai ficar 32 sobre 243. Na verdade, é elevado a quem? É elevado a 1. Então, o 1 que estava lá fora foi lá para dentro. E o 5 que estava lá embaixo, ó, protegidinho, foi para fora. Esse trocadilho aí. Isso aqui vai ser dividido por quem? 2/3. Igual a N. Beleza? Agora, vamos lá. 25 menos. E agora, José? Como é que eu resolvo isso aqui? Você resolve isso aqui fatorando o 32. Para quem não sabe, para quem não lembra o que é fatoral, é você ir dividindo pelos números primos possíveis. Como o 32 é par, eu começo dividindo ele por, que dá 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2. E por 2, para finalizar, vai dar quanto? Acabou. O 2 apareceu quantas vezes? Então, no lugar do 32, a gente vai reescrever isso aqui, ó, e vai virar quanto? 2 elevado a... Embaixo, vamos fatorar o 243, que não é par, então não começa dividindo por 2, mas eu tento dividir por 3, que é o próximo número primo. E por que eu sei que 243 já pode dividir por 3? Tem uma regrinha de divisibilidade. Quando a soma dos algarismos formar um múltiplo de 3, eu consigo dividir esse número por 3. Se eu somar 2 mais 4, 6, mais 3, 9, a soma desses algarismos dá 9, que é múltiplo de 3. Logo, este número, 243, dá para dividir por 3.
Dividindo isso aqui por 3 vai dar quanto? 81. 24 por 3 dá 8, 3 por 3 dá 1. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. 9 dividido por 3. E o 3 dividido por 3? Então, o 3 apareceu quantas vezes? Então, no lugar de 243, eu vou escrever o quê? 3 elevado a... E isso vai ser dividido por 2/3. Beleza? Igual a quem? Olha só, vocês estão percebendo que o expoente aqui é igual? A gente viu isso como propriedade também. Multiplicação e divisão de potência de mesmo expoente. Isso aqui, então, vai ficar como? Só para a gente lembrar a propriedade que a gente aprendeu na aula passada. Ó. Vai ser 2 dividido por 3 diretamente. Tudo isso elevado ao mesmo expoente, que é isso dividido por 2/3. Vai dar o valor do m que a gente tanto quer. Ok até aqui? E agora, como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu faço o processo de volta. Não era 1 dividido por 5? Agora vai ser quem? 5 dividido por 5. Ou seja, 5 dividido por 5 dá quanto? Ou seja, eu tenho 2/3 elevado a... Quanto é 2/3 elevado a 1? 2/3. Então, aqui eu vou ter 25 menos 2/3. Dividido por quem? Que é igual a quem? A m que a gente quer. Eu tenho subtração e divisão. Quem é que eu resolvo primeiro? Divisão. Quanto é 2/3 dividido por 2/3? 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a... Então, a gente tem que, na verdade, o valor de m é 25 menos 1. Quem é m? 24. M é 24. Ele quer saber qual é o valor de m? Não. Ele quer saber a quantidade de divisores que o m possui. Vou fazer nesse cantinho aqui que dá. Quem são os divisores de 24? Quem são os números que eu consigo dividir o 24 perfeitamente? O primeiro dele é 1. 1 é divisor de todo e qualquer número. Como ele é par, ele é divisível por 2. Mas 24 também é divisível, é múltiplo de 4, de 6, de 8, de 12 e dele mesmo. Esses são, então, os divisores de 24. Lembram disso? Esse é o conjunto dos divisores de um número. Começa sempre com 1 e acaba com ele. Quantos divisores ele tem? Essa é a pergunta dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Essa, então, é a resposta da nossa questão. A quantidade de divisores de m. 8 divisores. Resposta da questão 39. Resolução, então, da número 41 consiste em entender que essa tabela é formada com o seguinte raciocínio. Primeira linha menos segunda linha, o resultado está na terceira. 4 menos 11 dá menos 7. Portanto, como é que vai ficar aqui nessa terceira coluna? 6 menos x vai ser igual a quem? 10. Aí a gente vai achar o valor de x. Próxima coluna. 3 menos quem? 1 não. 3 menos menos 1 é igual a quem? Y. O número já é negativo. Aqui, ó, aqui é menos x, porque o x está positivo. Aqui, ó, menos 1 é negativo. E a última, como é que vai ficar? C menos menos 2 é igual a quem? 10. Aí a gente vai achar o valor de x, vai achar o valor de y e vai achar o valor de z. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente pode pegar esse menos x, por exemplo, e jogar para o lado de lá. Só que como é que ele vai para o lado de lá? Mais, né? Ele vai somando. E esse 10, se eu jogar para o lado de cá, como é que ele vem? Ele vem em menos, vem subtraindo. Então vai ficar 6, que já está aqui, menos o 10, que veio de lá para cá, mudando a operação. Estava somando. Por que eu sei que estava somando? Porque ele está positivo. Não tem sinal negativo aqui. Então ele está positivo, ele está somando. Igual, e o menos x passou para lá, mais x. Só que quando o número está sozinho, a gente não coloca um mais na frente dele. Só que você tem que saber que ele é positivo. Quanto é que dá essa diferença aqui? Ó? 6 menos 10. Menos 4. Logo, o valor de x é menos 4. Ok? Lembre-se que o maior é negativo, então o sinal vai ficar negativo. Nesse caso, de adição e subtração, vale o sinal do maior. Na multiplicação, na divisão, é que a gente faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Beleza? Agora aqui, ó, que é uma multiplicação, inclusive. Por que que a gente faz aqui menos com menos dá mais? Porque isso aqui é uma multiplicação. Como assim uma multiplicação? O elemento neutro aqui, ó, que é o 1, ele não aparece, mas ele está aqui multiplicando. Ó.
Então, na verdade, isso aqui é menos 1 vezes menos 1. E aí vai ficar o quê? Mais. 3 mais 1 é igual a y. Quanto é 3 mais 1? Então, achamos a segunda variável. O valor de y é igual a 4. Última. De novo, multiplicação. Menos com menos dá c. Mais 2 é igual a 10. Se eu quiser achar o z, eu pego esse mais 2 e vai para o lado de lá. Como é que ele vai? Então, vai ficar 10 menos 2. Qual é o valor de z? 8. Metade da questão está resolvida, mas não a questão toda. Porque achamos o valor de x, y e z, mas ele quer o valor daquela expressão. Então, eu vou substituir. Ó. Quem é esse x que está aqui? Quem é esse x? Então, vai ficar o quê? 2 vezes x? Não, vai ficar 2 vezes menos 4. Perceba que eu coloquei dentro de parênteses, para jogo de sinal. Menos. Quem é y? Só é colocar o 4 aqui direto. Mais z. 8. Beleza. Quanto é 2 vezes menos 4? Menos 8. Sim ou não? Menos 4 mais 8. Você concorda que mais 8 com menos 8 dá 0? Então, o que foi que sobrou? Qual é o resultado, então, da nossa expressão? Qual é a alternativa? Letra A. Questão 41, letra A. Questão 42. Temos aqui essa multiplicação de potências de mesmo expoente. A gente já viu isso aqui hoje e vimos essa propriedade na aula passada. Regra geral na matemática, tudo que é igual a gente repete. Então, o que é igual? O expoente. Então, vou multiplicar as bases. 3 meios vezes 2 30avos. Isso aqui tudo vai ficar elevado a um expoente que é quem? 6. Repete 6. Agora, eu tenho uma multiplicação de frações aqui. Dá para simplificar alguma coisa? É óbvio que dá. Se isso aqui é uma multiplicação, 2 com 2 já vai embora. E 30 dividido por 3, ó. 3 por 3 dá 1 e 30 por 3 dá quanto? Quanto é 30 por 3? Então, o que foi que sobrou? O 1 lá em cima e o 10 embaixo, 1/10. Só que tudo isso está elevado a quanto? 6. Preste atenção, por favor, que eu quero que você entenda agora. Tem duas respostas possíveis para isso aqui. O que é isto aqui? Isso aqui é uma fração decimal. Estou falando que vocês precisam revisar múltiplos, divisores e frações. Dentro das questões vai aparecer sempre um número decimal, uma fração, um múltiplo, um divisor, e você precisa dominar isso para terminar a questão, senão você vai travar na questão. Beleza. O que é uma fração decimal? É uma fração que o denominador dela é uma potência de 10. Preste atenção. Uma potência de 10 vai ser, de maneira muito prática, o 1 acompanhado de zeros. Então, vai ser 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, nunca um múltiplo de 10. Tem gente que confunde. 20, 1 sobre 20 é uma fração decimal? Não. O primeiro algarismo tem que ser 1. Isso vai ser uma potência de 10. Tá? Só para resolver a questão. Quer se aprofundar mais, vai lá e assiste a aula de fração e números decimais. Vamos lá. Duas respostas possíveis. Uma em fração e a outra em número decimal. Por quê? Porque você precisa saber que toda fração decimal tem como resultado um número decimal. E eu vou dar uma palhinha disso aqui já já. Vamos resolver primeiro a fração decimal. Muito fácil. Quanto é 1 elevado a 6? 1, porque 1 elevado a qualquer expoente dá 1. E quanto é 10 elevado a 6? É muito fácil. É só você multiplicar a quantidade de zeros que tem aqui pelo expoente. Quantos zeros tem aqui? Quantos zeros tem aqui? 1 zero. Quanto é 1 vezes 6? Então, vai ter 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 1 milhão. Esse número aqui é 1 milionésimo. 1 décimo elevado a 6, ou elevado à sexta potência, vai ser igual a 1 milionésimo. A resposta está em fração. Mas, professor, e se a resposta estiver em número decimal? Então, agora eu vou pegar isso aqui, ó, e vou transformar em número decimal. Que é o quê? É o resultado da fração decimal. Presta atenção que é fácil demais. 1 dividido por 1 vai dar o quê? 1. Isso, se fosse um 2, ia ser 2 dividido por 1, que ia dar
2. Se fosse 35 sobre 10, 35 dividido por 1 ia dar 35. Resultado, você vai repetir o que está aqui em cima. Beleza. Agora, quantas casas decimais eu tenho? Casa decimal, o que é casa decimal? São os algarismos depois da vírgula. Quantas casas decimais eu vou ter? Eu vou ter exatamente tantas casas decimais quantos zeros eu tiver. Quantos zeros eu tenho aqui? 1 zero. Então, eu vou ter uma casa decimal. Isso aqui vai ficar 0,1. Um algarismo, uma casa decimal depois da vírgula. Por quê? Porque eu tenho 1 zero no denominador. Isso aqui está elevado a quanto? 6. Presta atenção. O resultado agora você pode encontrar de duas maneiras. Você pode usar o que eu acabei de ensinar aqui. Como é que eu transformo uma fração em número decimal? Eu vou repetir o que está aqui em cima. Quantos zeros tem aqui? Então, eu vou ter 6 casas decimais. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 1. Não vão ser 6 zeros. Vão ser 6 casas decimais. Então, eu tenho 6 casas decimais. Essa é uma maneira. Transformei a fração em número decimal. Mas, professor, e se eu já tiver com o número decimal e quiser chegar nesse resultado, como é que eu faço? Muito simples. Quanto é 1 elevado a 6? 1. Agora, quantas casas decimais vai ter? Você vai pegar a quantidade de casas decimais que tem aqui na base. Quantas casas decimais eu tenho aqui, ó? Uma casa decimal, correto? Você pega essa quantidade e multiplica pelo expoente. 1 vezes 6 vai dar o quê? Casas decimais. Então, 1 elevado a 6 dá 1. Tá. Quantas casas decimais até chegar nesse 1? 1 vezes 6, 6 casas decimais. Para reforçar, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Em número decimal. Que número é esse? Isso aqui é 2 sobre 100. Por que é 2 sobre 100? Porque tem 2 casas decimais. Isso aqui chama-se 2 centésimos. 2 centésimos ao cubo vai ser igual a quanto? Presta atenção. Quanto é 2 elevado a 3? Quanto é 2 elevado a 3? 8. Quantas casas decimais eu vou ter? Quantas casas decimais tem aqui? Multiplicando pelo expoente, vai dar o quê? 6 casas decimais. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. 8 milionésimos. Beleza? Então, qual é o gabarito da questão 42? Letra C. Pode anotar aí. Questão número 43. Então, fazendo exatamente o que a gente acabou de aprender aqui, a gente vai aplicar aqui agora. Primeiro, o que é que a gente vai fazer? Quanto é 4 elevado a 3? 64. 4 elevado a 3 vai dar 64. Quantas casas decimais nós vamos ter? Eu tenho 2 casas decimais aqui na base e vou multiplicar isso aqui, ó, pelo expoente. Vai dar o quê? 6 casas decimais. Então, eu vou ter o 0. Quantos zeros eu vou botar aqui no meio de 64? 4, né? Porque já tem 2 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto. É isso aqui, ó. 64 milionésimos, gabarito, letra D. D de dado. Vamos embalar aqui com a 44, que caiu na ESA. Ele colocou o seguinte na 44, ó. O número 2 centésimos elevado a x, ele afirma que esse número tem quantas casas decimais? 20 casas decimais. 20 casas decimais. Se esse número tem 20 casas decimais, como é que isso aqui chega em 20 casas decimais? Como é que isso aqui chegou em 6 casas decimais? Multiplicando a quantidade de casas da base, que no caso aqui é quanto? 2 por quem? Pelo expoente, que é, então, 2 vezes x. Isso vai ser igual a quanto, gente? Isso vai ser igual a quanto? 20. Então, se 2 vezes x é igual a 20, é porque o valor de x vai ser igual a quanto? O 2 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 2 é igual a... Então, o x, que é o expoente que ele procura, é 10. Gabarito, letra E da questão 44. Bom, gente, ele quer o resultado dessa potência monstruosa aqui, né? Parece que não vai ter fim. Imagina
Isso aqui é a 12ª propriedade que a gente passou para vocês, junto com a potência de potência. Só que isso aqui não é uma potência de potência. A potência de potência é aquela que fica entre parênteses. O que é que a gente faz naquela? Repete a base e... Essa daqui não. Essa daqui é de ponta a ponta. Eu vou resolver de cima para baixo, certo? Então, primeiro eu tenho que resolver quanto é 9 elevado a 15. Só aqui já tem o primeiro problema. Como é que eu vou calcular quanto é 9 elevado a 15? Você concorda que 9 elevado a 15 vai dar um número muito grande? Então, eu vou chamar assim, ó, 9 elevado a 15 é um número muito grande. Beleza? Aí, eu teria que, teoricamente, fazer o seguinte. 3 elevado a 2 elevado a 1, que, por sua vez, está elevado a 5, que, por sua vez, está elevado a 6, que a gente acabou de descobrir que vai estar elevado a quem? Está elevado a um número muito grande. Correto? Agora, você imagina 6 elevado a um número muito grande, que é o que eu tenho que resolver agora na sequência. Sim ou não? Quanto é que vai dar 6 elevado a um número muito grande? Possível não. Ferrou. Concorda que ferrou? Caramba! Então, o que é que eu vou ter agora? Vou ter 3 elevado a 2 elevado a 1, que está elevado a 5, que, por sua vez, vai estar elevado a quem? Ferrou. Mas aí eu tenho que resolver agora quanto é o quê? 5 elevado a ferrou. E quanto é 5 elevado a ferrou? 5 elevado a ferrou vai ser, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Concorda que isso aqui vai ser quase que impossível da gente resolver? E aí, como é que eu vou chegar nisso aqui, ó? Eu vou ter 3 elevado a 2 elevado a 1, que está elevado a quem? Meu Deus do céu. Aí, a mágica acontece. Porque eu tenho 1 elevado a quem? Mas 1 elevado a qualquer coisa é o quê? Nesse momento, eu caio em si, fico feliz e arrepiado. Eu não precisava calcular nada disso aqui. Era só eu olhar que no meio aqui eu tinha quem? 1. E 1 elevado a qualquer coisa que apareça aqui na frente vai ser quanto? Então, isso aqui tudo é o quê? Inútil. Na verdade, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, eu tenho a minha potência como sendo só isso aqui a minha questão. Ela se resume a isso aqui. Quanto é 2 elevado a 1? E quanto é 3 elevado a 2? Essa é a resposta da questão. A questão, então, ela passa a ser apenas isso. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 2 é igual a 9. E aí, o gabarito é letra C. Correto? Portanto, a gente finaliza, assim, a nossa questão 45. Questão 46. Temos aí essa expressão numérica, basicamente com potenciação. Se vocês observarem, eu tenho aí basicamente todo mundo na base 2. Só quem está na base 2 é o 4, mas dá para fatorar o 4 e virar a base 2. Então, essa é uma dica. Toda vez que tiver expressão numérica com várias bases, você passa tudo para a menor base. Se for a base 2, você passa para a base 2. Se for a base 3, você passa para a base 3. Decompõe, fatora todo mundo e passa para a menor base que tiver, porque você vai ter bases iguais. Quando você tem base igual, você consegue comparar, você consegue fazer mais coisas. Beleza? O 4, fatorando, vai dar quanto? Então, eu já vou colocar no lugar do 4, 2 ao quadrado. Tá bom assim? Mas olha só. O 4 ele já estava elevado a quanto? Então, eu tenho que manter esse 249, correto? Então, eu venho aqui e vou fazer isso. Ó, 249. Beleza até aí? Tudo certo? Não, tá errado. O que é que está faltando aí? Parênteses, porque ó, é o 4, é tudo isso aqui que está elevado a 249. Se eu não colocasse o parênteses, quem ia ficar elevado a 249 era somente o 2 lá de cima. Não é o 4 que está elevado? E quem é 4? É 2 ao quadrado. Mas, preste atenção agora, olha só que mágica vai acontecer. Se você não prestar atenção aqui agora, você não vai entender. Olha para cá, concentra. Eu tenho uma base negativa, sim ou não? E o expoente é par ou é ímpar? Então, isso aqui vai ficar positivo ou negativo? Se vai ficar positivo, esse menos não tem razão de existir. Então, ele some e fica o sinal positivo. Mais 2 elevado a 498. Entenderam? Por que que o menos sumiu? Porque o expoente é par.
Embaixo, 2 elevado a 500. E, novamente, a gente tem aqui, ó, menos 2 elevado a 500. 500 é par ou é ímpar? Se é par, isso aqui vai ficar positivo ou negativo? Positivo. Então, novamente, com um passo de mágica, esse menos vai sumir. E vai ficar positivo. 2 elevado a 500. Olha o próximo passo agora. Presta atenção. Repete a base e multiplica os expoentes. Potência de potência. O que é que vai acontecer aqui agora? 2. E quanto é 2 vezes 249? 498. Mais 2 elevado a 498, dividido por 2 elevado a 500, mais 2 elevado a 500. Beleza? E agora, José? A gente pode cortar, simplificar? Por que não? Porque é adição, não é multiplicação. O que é que a gente faz? O que é que dá para fazer ali? Qual será o próximo passo? Aqui você precisa ter um olhar de águia. E se você quiser voar alto, você tem que voar com as águias e olhar de cima. Olhar o que as pessoas comuns não enxergam. Para passar na EPICAR, você não pode ser uma pessoa comum, um aluno comum. Um aluno comum, ele tira 10 na prova e não consegue quase nada na vida. A prova da escola, a prova é fácil. A prova da escola é fácil para caramba. Não vai fazer diferença nenhuma. Bom, brincadeiras à parte, voltando aqui, isso aqui é mais sério. Você concorda que eu tenho 2 parcelas iguais? Eu tenho 2 parcelas de 2 elevado a 498. Isso é uma multiplicação. Quando eu tenho uma soma de parcelas iguais, eu transformo em uma multiplicação. Vimos isso aqui ou não vimos? Quantas parcelas de 2 elevado a 498 eu tenho ali? Então, eu tenho 2 vezes 2 elevado a 498. E você concorda que embaixo acontece a mesma coisa? São 2 parcelas também, mas de quanto? Então, eu tenho 2 vezes 2 elevado a... Olha que legal. Agora dá para simplificar? Por que dá para simplificar agora? Porque é uma multiplicação. Então, corta o 2 com 2. O que foi que sobrou para a gente calcular? Isso aqui. Ó. E o que é isso aqui? Que propriedade de potência é essa? Divisão de potência de mesma base. Qual é a regra? Quem é que lembra? Repete. Tudo que é igual a gente repete. Repete o que é igual? A base. E quanto é 498 menos 500? 2? Menos 2. O 500 é maior e ele é negativo. 2 elevado a menos 2. Mais uma propriedade que a gente viu. O que é que a gente faz quando o expoente é negativo? Inverte a base. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2 positivo. Porque quando eu inverto a base, ao mesmo tempo eu troco o sinal do expoente. E quanto é que vai dar isso aqui? 1 sobre 4. 1 elevado a 2 dá 1 e 2 elevado a 2 dá... Essa é a resposta da questão número 46. Qual é a alternativa correta? Fez bola? Fez bola. Aí, ó. Questão 47. Mais uma questão envolvendo propriedades. Aplicação direta de propriedade. Se você olhar para o numerador aqui dessa fração, aqui em cima eu já tenho outra fração, ou seja, tem uma divisão de potências de mesma base. O que é que a gente faz? Qual é a regra? Repete a base, que é igual, e subtrai. Só quem são os expoentes aqui? Ó? N mais 1, menos quem é o outro expoente? 2N mais 1. Tá certo desse jeito aqui? Não. Tá faltando isso. Eu estou subtraindo tudo, então tem que colocar tudo dentro de parênteses para fazer o jogo de sinal, senão dá errado. Toda vez que tiver mais de um termo ou que tiver um termo negativo, você tem que colocar dentro de parênteses. Não esquece disso. Sempre. Sempre. Tem exceção? Não, não tem exceção. Bom, vou repetir aqui a parte de baixo para a gente não esquecer. Não vou mexer com ela agora, só daqui a pouco. Vamos lá. Mexer lá em cima ainda. Agora eu vou trabalhar aquela subtração lá em cima. Vai ficar 3 elevado a quanto? Olha só como é que vai ficar lá em cima. Eu vou repetir o N mais 1 para fazer o jogo de sinal com 2N mais 1 agora. Quanto é menos com mais? Menos 2N. E quanto é menos com mais de novo? Menos 1. Ó, mais 1 com menos 1 vai dar o quê? 0.
O que foi que sobrou para a gente subtrair? N menos 2N. Eu vou repetir o denominador aqui só para a gente não esquecer. Mas eu quero a resposta aqui de cima. Quanto é que vai ficar aqui em cima? Quanto é N menos 2N? Coloca o sinal do maior. Quem é maior? 1 ou 2? E 2 está negativo ou positivo? Menos N. Eu tenho N. E aqui eu tenho 2N. Só que negativo. Quem é mais forte? 1 ou 2? Qual é o sinal desse daqui? E esse daqui é positivo. Quem é que vai ganhar? O positivo ou o negativo? Negativo. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a compensação. Eu morro um N daqui com um N daqui, ficou outro N negativo. Ok? Então, menos N. Embaixo eu vou repetir e vou aplicar o quê? A propriedade de novo, porque aqui eu também tenho o quê? De cima para baixo. Uma divisão de potência de mesma. Repete a base, que é 3, e subtrai. Menos N, menos. Quem é o segundo expoente? Então, 3 menos N. Beleza? Não. O que é que está faltando? Parênteses para fazer o jogo de sinal. Como é que vai ficar agora? Presta atenção. Vou repetir o menos N e agora eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais. Menos 3. Menos com menos. Mais. Mais N com menos N vai dar 0. O que foi que sobrou? 3 elevado a menos 3. Expoente negativo. Como é que a gente resolve isso? Inverte a base e troca o sinal do expoente. 3 ficou positivo agora. Quanto é que vai dar isso aqui no final? 1 sobre... Portanto, o gabarito realmente é letra B de bola novamente. Questão 47, letra B de bola. Vamos lá, gente. As questões 48 e 49 são duas questões praticamente iguais. Elas vão usar a mesma propriedade e o texto, inclusive, é o mesmo, né? Transformando-se o produto, aí ele coloca esse produto aqui, 2 elevado a 10 vezes 5 elevado a 15, em potência de um só número. Ou seja, eu quero pegar esses duas bases e transformar numa só. Bom, para juntar, a gente tem que ter alguma coisa igual. Lembra disso? Sim. Tem duas maneiras de resolver essa questão. Aí você vê qual que você acha mais fácil de você entender. A primeira delas, eu vou pegar ali a viagem do Miguel. Foi o que o Miguel raciocinou. Eu posso pegar o 2 elevado a 10 e dividir ele em duas potências de 2 elevado a 5? Pode. Se eu pegar esse 2 elevado a 10 e fizer isso com ele, ó, 2 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Por que isso aqui é a mesma coisa? Porque se eu aplicar a propriedade aqui, ó, repete a base, junta uma base só e soma. 5 mais 5 dá? Entendeu? Então, ele distribuiu 10 em duas potências expoente 5. Ok. E o 5 elevado a 15, usando o mesmo raciocínio. Lembrando que aqui é multiplicação ainda. Vezes, vamos distribuir aqui o 5 elevado a 15. Como é que vai ficar? 5 elevado a 5... vezes 5 elevado a 5, vezes... Por quê? Porque 5 mais 5 dá 10, mais 5 dá... E, com isso, o que foi que a gente obteve de interessante? Expoentes iguais. E aí, quando os expoentes são iguais, a gente pode multiplicar as bases diretamente. Ó. Vai ficar 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5, vezes 5, tudo isso elevado a 5. Quanto dá 2 vezes 2? 4 vezes 5. 20 vezes 5. E 100 vezes 5? 500 elevado a 5. Está aí a resposta, gabarito, letra D. Essa é uma maneira de fazer. Deixa eu colocar a segunda forma aqui. Ó. Presta atenção, é a mesma coisa, só que de maneira diferente. Em vez de transformar isso aqui em potência de mesmo expoente, eu posso pegar o 2 elevado a 10 e fazer ele da seguinte maneira. 2 ao quadrado elevado a 5. Por quê? Porque se eu repetir a base e multiplicar 2 vezes 5, dá quanto? 10. Sim ou não? Sim. Agora, fazendo isso com 5 elevado a 15, como é que ficaria? Ficaria 5 elevado a quem? A 3, que está elevado a quanto? A 5. Porque 3 vezes 5 dá? Percebeu que eu tive o mesmo expoente de novo lá em cima? Agora vamos resolver aqui. Quanto é 2 ao quadrado? 4 elevado a 5. Vezes, quanto é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. 125. Elevado a quem? E agora, de novo, eu tenho os expoentes iguais. É só multiplicar. 4 vezes 125 dá 500. Elevado a... Pronto. Beleza? Letra D de dado do mesmo jeito. Bom,
Fazendo a 49 exatamente igual a 48, até porque são os mesmos expoentes, só mudou a base, né? Como é que vai ficar a resolução aqui da 49? Fazendo aqui a distribuição. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. E aqui, vai, em vez de 5, vai ser o 3. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108 elevado a 5. Portanto, gabarito letra C. Se fosse fazer da segunda maneira, eu ia ficar com 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 5, vezes 3 ao cubo, tudo isso elevado a 5. Como 2 ao quadrado dá 4, ficaria com 4 elevado a 5. 3 ao cubo dá 27, 27 elevado a 5. Novamente, eu tenho expoentes iguais, multiplico direto as bases. 4 vezes 27 dá 108, 108 elevado a 5 da mesma forma. Gabarito realmente letra C, na questão 49. Questão número 50 fala o seguinte. Sendo dois números inteiros, A e B, tal que A é menor que zero. O que significa dizer que A é menor que zero? Ele é negativo. Então, já vou colocar aqui, ó, o sinalzinho de negativo. A é um número negativo. A vezes B é menor que zero. O que é que ele está querendo dizer? Que o produto entre os dois números é... Peraí, mas quando é que o produto de dois números é negativo? Quando ele tem sinais diferentes. Então, se o A é negativo, B só pode ser o quê? Positivo. Então, a gente já começou a achar a primeira parte do problema. B é maior que zero. Então, onde tiver B menor que zero, você já elimina. Elimina a letra A, que está dizendo que B é menor que zero, e elimina a letra B, que está dizendo que B é menor que zero. Já sabemos que o gabarito é letra C ou letra D de dado. Por quê? Porque B é positivo. B é maior que zero. Ok? Agora, para a gente finalizar, a gente precisa saber o valor absoluto. E para quem não sabe o que é valor absoluto, é o valor do número independente do sinal dele. E a gente representa isso da seguinte maneira. Eu tenho um número N qualquer, eu coloco ele entre duas barrinhas assim. Sabe como é o nome disso? Módulo. E módulo significa valor absoluto. Então é o seguinte, imagina aqui o número menos 3. Se eu fizer isso, ó, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo o valor absoluto do 3, ou seja, não quero saber se ele é negativo ou positivo. Qual é o valor dele? Qual é a quantidade que ele representa? 3. Por que isso é importante? Vamos lá, vou dar um exemplo numérico aqui de continhas para você entender onde é que a gente precisa chegar. Quanto é 8 menos 5? 3 positivo ou negativo? Por que positivo? Porque o 8 é maior do que o 5. Perceba que o valor absoluto do 8, ou seja, o módulo, ganha. O módulo de 8 é maior que o módulo de menos 5. Quanto é o módulo de 8? 8. E quanto é o módulo de 5? 8 é maior que 5? Sim. Então, o sinal dele ganha. Independente da posição. Isso aqui vai dar 3, positivo, porque é o sinal do maior. Mas se eu fizer assim, vai dar quanto? 3 também. Gente, só mudou de lugar, só mudou a posição. O 8 continua sendo maior do que o 5 e o sinal dele é o que vai mandar. Isso aqui vai dar 3 também. Agora, se eu fizer assim, ó, 7 menos 9. Quanto é que vai dar isso aqui? Por que menos 2? Porque o módulo de 7 é menor do que o módulo de 9. Ou seja, o módulo de 9, na verdade, é maior. É isso que importa. E é ele que manda. É quem tem o maior valor. Maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto? 7 ou 9? 9. E o sinal do 9 é o quê? Então, vai ficar negativo. E aí, a gente vai fazer a diferença aqui. A diferença entre 7 e 9 é 2. Beleza? Agora, preste atenção. Preste atenção. São duas coisas que as pessoas confundem. O módulo de menos 9 é maior do que o módulo de 7, correto? Porém, menos 9 é menor do que 7. Sim ou não? Por que menos 9 é menor do que 7? Porque é negativo. Qualquer número negativo
é menor do que qualquer número positivo. Uma coisa é dizer que o módulo dele é maior, outra coisa é dizer que ele é maior. Ele não é maior, ele é menor. E é isso que você tem que trazer para cá. Eu já sei que um é positivo e o outro é negativo. Eu já sei que A é menor que zero e que B é maior que zero. Ou seja, aí esse daqui é negativo e esse daqui é... Agora, preste atenção. Aqui você vai descobrir quem é maior. Por que você vai descobrir quem é maior? Porque na soma, onde eu tenho sinais diferentes, quem é que vence? O maior. Quem foi que venceu aqui? O positivo ou o negativo? Positivo. Quem é o positivo? Então, quer dizer que o módulo de B é maior do que o módulo de... O valor absoluto do B é maior. Por que ele é maior? Porque foi ele que ganhou a briga de braço aqui, ó. O resultado da soma de números diferentes, ó, um é negativo, o outro é positivo. O que foi que saiu no final? Saiu positivo. Então, quem foi que ganhou a briga? O B. Então, B é maior. B é maior em que sentido? O módulo dele, o valor absoluto dele. Deu para entender isso aqui? Então, qual é a resposta da questão? Letra C. Na letra C está dizendo exatamente isso, né? Cadê o minha postura? Está aqui, ó. Na letra C está dizendo exatamente isso, ó. O B é maior do que zero, que a gente já sabia, e o módulo de A é menor do que o módulo de B. Só que é o contrário, né? Se B é maior do que A é menor do que... É a mesma coisa dita ao contrário. Beleza? Gabarito, letra C. Questão 51, muito parecido com a 50, porém diferente. Se M e NP são números inteiros, e aí ele coloca na ordem, ó, M é menor do que N, que é menor do que P. Ele afirma ainda que M mais N é menor que zero e que M vezes N é menor que zero. Ó, M vezes N ser negativo, quando o produto entre dois números é negativo, é porque esses números têm sinais o quê? Diferentes. Sinais diferentes. Agora, presta atenção. Isso quer dizer que um é positivo e o outro é... Mas quem é o maior entre eles? É o positivo ou o negativo? Então, se eu tenho que M e N, um é positivo e o outro negativo, e aqui, ó, quando eu venho para a ordem crescente, quem é o positivo deles dois? O N de Danico. E o M de Maria só pode ser negativo. Concorda? Eles têm que ter sinais diferentes. Quem é o positivo entre eles? O maior. E o negativo é o menor. Agora, olha que coisa legal que já era para matar de cara aqui. Se N é positivo, o P é maior do que ele, o P vai ser negativo? Então, o P só pode ser o quê? Positivo. Portanto, quem são os positivos? NP, letra A. Agora, calma aí que eu quero fazer outra pergunta. Já matamos o gabarito. Mas, usando o nível de profundidade da questão 50, que essa daqui foi mais profunda. Quem tem o módulo maior? M. Você está afirmando que o módulo de M é maior que o módulo de N? Vocês concordam com ela? Bom, a resposta está aqui, ó. Aqui que você vai tirar a resposta igual a gente tirou daqui na soma. Por que que acontece? A gente já sabe que M é negativo e N é positivo. Mas quem foi que ganhou? Menor que zero é o quê? Quem é que ganhou a guerra de braço? Negativo. Quem é o negativo? Então ela está certa. O módulo de M é maior do que o módulo de N. Outra maneira de dizer a mesma coisa. O módulo de N é menor que o módulo de... É a mesma coisa, dita ao contrário. E P? Não sei. Não sei qual é o módulo de P. Eu só poderia saber qual era o módulo de P se eu tivesse uma soma com o P. Eu tenho alguma soma ali com o P? Então, olha a lição que vocês precisam aprender disso. Os sinais, se são positivo ou negativo, eu tiro da multiplicação. Mas quem é maior, quem é menor, eu tiro da soma da adição. É porque na adição que eu comparo o sinal do maior. Beleza? Então, realmente o gabarito é a letra A. Gente, questão número 52, essa questãozinha foi da prova da Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? É a prova para ser sargento de aeronáutica. EA. Foi da prova de 2003, se eu não estiver enganado, faz alguns anos. Mas é uma questão perfeita para o nível da prova da FK.
E a gente vai desenvolver as propriedades, tá? Interessante esse número decimal que está aqui, ó, tá? Eu vou trabalhar ele separadamente antes de começar a resolver a questão. Quero que você entenda o seguinte. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3. Se eu transformar isso aqui em fração, vai ficar assim. 125 dividido por 1000. 3 zeros. Por que 3 zeros? 3 casas decimais. Número decimal, fração decimal. Se tem uma coisa que vocês precisam dominar, é isso aqui. Dentro da aula de fração, principalmente fração decimal e número decimal. Ao fazer isso aqui, nós vamos buscar a simplificação dessa fração. Porque isso aqui é uma fração redutível. Eu posso começar dividindo por 5 em cima e embaixo. Tá? Mas, como eu sei já a resposta, nosso objetivo é ganhar tempo, e vocês que têm que buscar isso aqui, eu vou dividir direto por 125 em cima e por 125 embaixo. Significa que eu vou dividir por 5 3 vezes. Dividir por 5, depois eu vou dividir por 5, depois eu vou dividir por 5 de novo. Significa que eu posso dividir diretamente por 125 de uma vez só. Aqui em cima vai dar quanto? 1. Embaixo, 8. 8 vezes 125 dá 1000. Mas, repito, você pode fazer devagarzinho. Por 5, depois por 5, depois por 5. Só vai perder um pouquinho mais de tempo, tá? E nosso objetivo aqui é ser mais rápido. Agora, vocês concordam que esse 8 que está aqui embaixo, ele é uma potência de base 2? Você concorda que isso aqui é 1 sobre 2 a terceira? Então, no lugar disso aqui, eu já posso escrever assim, concorda? Beleza? Então, fiz a transformação e já substituí aqui. Tá. Agora, eu tenho menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui. Hã? 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Base negativa elevada ao expoente par. Vezes 128. É também uma potência de base 2. É 2 elevado a quanto? 2 elevado a 7. Vamos confirmar aqui. Ó. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. E, finalmente, por 2 vai dar 1. Parou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lugar do 128, eu posso escrever quem no lugar? 2 elevado a... Olha que coisa interessante. Tudo isso aqui está elevado a quem? Está elevado a menos 3 ao quadrado, correto? Quanto é que vai ficar esse menos 3 ao quadrado? 9 ou menos 9? Menos 9. Mas, professor, o expoente é par. Mas a base não é negativa. Como não? Se eu estou vendo menos 3 lá na frente. Na frente de quem? Ah, professor, na frente do menos 3. Mas o menos 3 não é potência. Por que não, professor? Porque não está dentro de parênteses. Tem a diferença daqui para cá. Aqui está solto. Aqui eu tenho 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. E esse menos não tem nada a ver com a potência. Por isso eu repito. Ok? Agora, outra coisa que eu quero que você observe. Base 2, base 2. Está tudo na base? Beleza. Próximo passo. Agora vem a perspicácia do aluno. Como é que eu faço para pegar esse 2 que está aqui embaixo e jogar lá para cima? Ou seja, inverter a base. Transformar em expoente negativo. Trocar o sinal de expoente. Então, isso aqui vai ficar menos 2. Estou só repetindo menos, hein? Elevado a menos 3. É o 3 aqui, ó. E tudo isso está elevado a quanto? Vezes... O que é que eu vou fazer aqui? Alguém já sabe o que é que dá para fazer aqui? Repete a base e multiplica os expoentes. Potência de potência. 7 vezes 9, 63. Então, aqui vai ficar menos 63. Até aí, beleza? Agora vem um detalhe importante aqui. Você está percebendo que a base aqui é negativa? Sim ou não? Sim. Por que eu posso dizer que a base aqui é negativa? Porque o menos está dentro de... Diferente daqui que não está. A base aqui é negativa? Não. Mas a base aqui é negativa. Porque o menos está dentro de... E você concorda que o meu expoente é um número ímpar? Sendo ímpar, independente de quanto vai dar isso aqui, vai ficar positivo ou negativo? Então, eu já posso colocar o menos aqui para garantir que vai ficar negativo. Beleza? Agora,
Tá vendo que isso aqui é uma potência de potência também? Repete a base. E 9 vezes 3. Então, aqui vai ficar vezes 2 elevado a menos 63. Vocês perceberam que esse menos que eu coloquei aqui agora, eu não coloquei mais dentro de parênteses? Ele estava dentro de parênteses e agora está fora. Por quê? Porque eu usei a propriedade. Base negativa elevada a expoente ímpar fica negativo. Entendeu? Beleza. Agora, isso aqui vai ser igual. Menos, porque esse menos não tem nada a ver com essas potências. Então, eu vou garantir que vai ficar negativo. E olhando só para as potências, eu tenho ou não tenho um produto de potência de mesma base? Repete a e soma os expoentes. Mas você concorda que eu vou somar dois números negativos? Então, se eu vou somar dois números negativos, o meu resultado vai ficar negativo. Quanto é 27 com 63? Onde é que tem isso aqui como resposta? Letra A, de amor. Amor de questão. Vamos falar, então, da nossa última operação matemática. Olha que legal. A gente passou, junto da teoria dos números, né, os conjuntos e os conjuntos numéricos, pelas operações matemáticas. A gente viu a adição, que deu origem aos números naturais. A gente viu a subtração, que deu origem aos números inteiros. A gente viu a divisão, que deu origem aos números racionais e, consequentemente, aos irracionais. E aí a gente viu potenciação, que é uma multiplicação de parcelas iguais. E vamos finalizar agora falando da radiciação. E olha que coisa interessante. O que é a radiciação? Essa operação ela tem link com qual das operações anteriores? Com a potenciação. E o que é que ela é da potenciação? A operação inversa da potenciação. Como é que a gente vai conseguir materializar isso matematicamente? Através de cálculo, né? Mas antes de fazer isso, você precisa guardar esse conceito que é bem simples, né? Radiciação é a operação inversa, isso é para escrever, é a operação inversa da radiciação. Da potenciação, desculpa. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Ponto, tá? Ponto. Agora vamos explicar. A interseção, o ponto de encontro dessas duas operações, ela aconteceu, inclusive, na aula passada, quando a gente apresentou para vocês essa propriedade aqui. A elevado a K dividido por N. Que propriedade é essa? Expoente fracionário. A gente transforma isso aqui em quê? Em um radical. Raiz de índice N. Quem está embaixo vai para cima, né? Ou quem está fora vai para dentro, quem está dentro vai para fora, como você quiser. A elevado a K. Tá vendo? Esse aqui estava no Sol, foi para a sombra. E esse que estava na sombra, foi para o Sol. Vamos fazer assim. Gente, eu estou olhando a propriedade partindo da potenciação para a radiciação. A única coisa que vai mudar agora é que eu vou olhar daqui, ó, da radiciação. Para onde é que eu volto? Onde é que eu vou? Só posso voltar para a potenciação. E como é que eu volto para a potenciação? Dividindo o expoente pelo índice do radical. Então, isso aqui vai voltar para lá de novo. K dividido por N. Você precisa entender isso. Só que a gente vai ver isso, as consequências numéricas que isso vai dar. Agora, outra coisa que é importante é você conhecer cada um desses elementos. Esse sinalzinho aqui, ó, que parece um V com um tracinho, é o que a gente chama de radical. Isso aqui é radical. Esse númerozinho que vai aqui, quando é raiz quadrada, ou seja, quando é 2, a gente não escreve, inclusive, né? Como é o nome disso aqui? É o índice. Índice de quem? Do radical. Índice do radical. E esse número que está dentro do radical, como é que chama ele? Radicando. Radicando. E o resultado disso aqui é igual a isso aqui. Como é que chama isso aqui? Ó? Isso aqui chama-se raiz. É tanto, ó, olha só um exemplo numérico.
Raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3 é a raiz. Então, o resultado chama-se raiz. 9 é o quê? Radicando. Ó. Está dentro do radical é o... E o índice aqui? Quem é o índice aqui? 2. O índice é 2. Vou escrever isso aqui. Para quem nunca viu, escreve assim. Ó, índice igual a 2. Radicando. 9. E a raiz, 3. Isso aqui é importante que você entenda. Tá? Porque tem gente que não consegue nem lembrar quem são os elementos. Como é que vai conseguir entender as propriedades? Então, começa anotando isso aí. Bom, dando continuidade aqui, então, o que é que a gente está fazendo? Aplicando diretamente a primeira propriedade, que é o próprio conceito de radiciação, que é o inverso da potência. Então, eu posso transformar qualquer radical em potência como? Através do expoente fracionário. Então, raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que 125 elevado a quem? A 1 dividido por 3, que o expoente aqui é 1. Aqui também é 1, 1 dividido por 4. Aqui também é 1 e aqui é 2, 1 dividido por 2. Porém, isso não nos dá o resultado, que é encontrar a raiz. O que é que a gente precisa fazer para que essa divisão aqui, ela produza um resultado para a gente? A gente vai fatorar todo radicando, para encontrar ele na forma de potência. Então, se eu fatorar o 125, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Vai ficar 25 por 5 dá 5, e por 5 dá 1. Ou seja, 5 elevado a 3. Então, o que é que eu vou fazer? Raiz cúbica de, em vez de escrever 125, eu vou escrever na forma fatorada, na forma de potência, que é 5 elevado a 3. Agora sim. Agora eu consigo dividir o expoente pelo índice e ter um resultado. Ó. 5 elevado a quem? 3 dividido por... Quanto é 3 dividido por 3, gente? Então, eu vou ter 5 elevado a 1, que é igual a quanto? É por isso que, na prática, quando a gente tiver aqui o expoente igual ao índice, a gente chama o quê? O tal do corta-corta. Você corta e fica só o 5 direto. Tá? Só para você entender, ó. Eu tenho raiz de índice n de 13 elevado a n. O que é que eu faço? Vai dar quanto isso aqui? 13. Por que vai dar 13? Porque eu tenho que a divisão, quando o expoente é igual ao índice, dá quanto? Dá 1. Então, é direto a base. Só repetir direto. Agora aqui, 256. Se a gente for fatorar 256, ó, inclusive com a prática, você já tem que conhecer determinadas potências de 2 até 2 elevado a 10, vocês têm que conhecer. Isso aqui é 2 elevado a 8. Mas vamos fazer para você conferir que é 2 elevado a 8. Por 2, 126. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, você vai ter 2 aparecendo 8 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, no lugar de 256, como é que a gente vai resolver isso aqui? Raiz quarta de 2 elevado a 8. Aí vai ficar 2 elevado a quanto? 8 dividido por 4. Gente, quanto é 8 dividido por 4? 2. Quanto é 2 ao quadrado? Então, a gente chegou à conclusão. Ó. Quanto é raiz quarta de 256? 4. Então, por maior que seja o número, por maior que seja o índice, qual é a maneira mais segura de você achar a raiz? Fatorando e aplicando a propriedade, que é dividir quem? O expoente do radicando pelo índice do radical. Terceira e última para a gente fechar. Vamos ter que fatorar quem? 1.296 para achar a raiz quadrada de 1.296. Vamos lá. Sem preguiça, com vontade de achar a resposta, porque é isso que vai trazer dinheiro, resultado, felicidade, status, poder e glória. Vamos lá. Por 2. Por 2, 648. Por 2, 324. Por 2, 162. Por 2, 81. Não dá mais por 2. Vai dar por quanto? Por 3, 27. Por 3,
e finalmente por 3. Então, o que foi que apareceu aqui? 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, vezes 3 também elevado a quanto? 6 elevado a 4. Então, no lugar de 1.296, a gente vai escrever quanto? 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Posso ou não posso? Por que eu posso fazer isso? Acabei de dizer uma propriedade de potência. Expoentes iguais. Junta tudo, deixa um expoente só. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Repeti o expoente e multipliquei só as bases. 2 vezes 3. Você concorda que isso aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 4 dividido por quem? Quem é o índice aqui? 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? Vai ficar 6 elevado a 2. 6 ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6. 30 aí. Ou seja, quanto é a raiz quadrada de 1.296? 36. Beleza? Esse é o básico de radiciação.